Que Deus te abençoe, que Deus prospere tudo que você fizer, que Deus proteja a tua casa, que tudo que tuas mãos tocarem nesse ano possa prosperar 30, 60 e 100 por um. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Quantos creem? Amém. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre um Deus que vê tudo, pode tudo, está em todos os lugares, não pode ser enganado, não pode ser deixado para trás, não se esquece de nada, não pode ser confundido. Um Deus que não importa o que você faça, Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Nós temos muitas limitações, Ele não. Nós estamos escravos do tempo cronológico, Ele não, Ele está na eternidade. Nós estamos debaixo de muitas coisas que, por sermos seres humanos, nos limitam, nos Opa, isso aí. É que o inglês está muito fluente, o português está indo embora. O hebraico. Então nos colocam limites. Ou seja, chega uma hora que a nossa humanidade nos impede de fazer coisas que sonhávamos. Quantos aqui gostariam muito de prosperar financeiramente? Muitos. Só que é fácil, é rápido, mas é possível, concorda? A nossa humanidade coloca, por exemplo, limites financeiros. Vence nas finanças quem consegue superar essas dificuldades, essas imposições que não são sobre-humanas, porém, impedem muitos seres humanos de prosperarem. Isso vale também para relacionamentos. Nos relacionamentos, quem aqui já se sentiu completamente perdido num relacionamento? No casamento, na amizade, na criação dos filhos, você ficou completamente perdido? Só 2 pessoas? 3, 4, 5? Ou seja, por quê? Porque é muito difícil se relacionar com outro ser humano. Não é fácil. Criar filhos é difícil, sim ou não? Casamento é difícil, sim ou não? Ter amigos e amigos de verdade é difícil, sim ou não? Opa! E o que acontece é que o ser humano, ele é invadido por muitos sentimentos durante essa peregrinação terrena. A média de vida de um ser humano é entre 60 e 70 anos, podemos chegar até os 90, até os 100 anos, tomara que cheguemos. Mas falando de média, nós temos pouco tempo na Terra. E nessa peregrinação terrena que passamos aqui, enquanto a eternidade não chega, a gente é invadido por muitos sentimentos. Sentimentos esses inerentes ao ser humano. Por exemplo, solidão. É muito fácil você encontrar pessoas solitárias. É muito simples de você encontrar pessoas que se sentem sozinhas. Às vezes não são, mas se sentem. É muito fácil você encontrar pessoas com sentimento de abandono. Quem foi deixado para trás, quem foi enganado, quem foi esfaqueado pelas costas. Numa amizade, num relacionamento, nesse momento está se sentindo abandonado, abandonada. Injustiça, um sentimento que chega quase para todos. Se você, ser humano, ainda não passou por uma injustiça, provavelmente passará. Porque o sentimento de ser injustiçado, falaram de mim, me caluniaram, fofocaram o meu nome, aquela vaga era minha, roubaram de mim. Aquele presente era meu, tiraram de mim. O sentimento de injustiça é algo que chega a todo momento para o ser humano. Então nós somos invadidos por impotência, eu quero fazer e não consigo, não posso. Por solidão. Olha quantos sentimentos ruins, que acontecem sempre. Por injustiça, por sentimento de abandono, de escassez. Não tenho o que eu queria, não tenho o que eu poderia ter. Aliás, eu não tenho nada. Um sentimento de escassez muito grande. E há um tempo atrás, uns anos atrás, era mais ou menos umas 5 horas da manhã, e eu percebi um vulto do meu lado esquerdo da cama. E quando eu abri só uma metadezinha de um olhinho, com aquele medo, falei, meu Deus, sabe quando você percebe que tem alguma coisa, mas não sabe o que é? Era um dos meus filhos, José. Na época ele tinha 5 aninhos. Ele estava parado, olhando para mim assim, na beira da cama. Falei, meu Deus do céu, Senhor Jesus, tem misericórdia. Que até você entendeu o que está acontecendo. Falei, filho, o que é isso? Ele, pai, nós precisamos conversar.
Falei, 5 horas da manhã? Ele subiu na cama, cruzou as pernas, falou, pai, quando eu crescer, eu vou casar? Falei, meu Deus, mas isso é preocupação para uma criança de 5 anos? E às 5 horas da manhã? Não, ele falou, não, pai, por quê? Você e mamãe são casados, né? Eu falei, somos. Então, quando eu crescer, eu também vou casar. É. Pai, mas quando eu casar, eu vou ter que morar em outra casa? Eu falei, tomara, né? Porque eu não vou ficar sustentando ninguém até a idade adulta, não. Vai morar em outra casa em nome de Jesus. Ele falou assim, aí ele começou a ficar assustado, começou a lacrimejar. Ele falou assim, pai, mas quem vai cuidar de mim? Porque ele era uma criança de 5 anos, que ainda precisava de alguém para dar banho, para ajudar a comer, não botar na boca, mas para ficar em cima, come. Ele precisava de ajuda ainda na vida. Então ele não conseguia se imaginar como adulto, fazendo tudo sozinho. Ele não consegue, com 5 aninhos, saber que quando você cresce, você tem capacidade de fazer coisas que com 4, 5 anos você não faz. Como, por exemplo, escovar o dente sozinho, colocar a sua própria comida, tomar o seu próprio banho, cuidar-se. Então ele ficou desesperado, falou, pai, mas quem vai cuidar de mim? Eu falei, filho, quando você tiver a idade para casar, isso não será uma preocupação para você. Isso não será uma preocupação para você, porque você vai conseguir se cuidar. Você vai conseguir se cuidar sozinho. Ou seja, nós achamos que porque nos sentimos sozinhos, incapacitados, porque esses sentimentos que eu citei para você de impotência, abandono, escassez, injustiça, solidão, porque eles nos atacam, a gente acha que é verdade, e não é. É só a fase que a gente está passando. Então meu filho achava que não ia ter condições de se cuidar. Hoje ele está com 12, vai fazer 13, ele já faz tudo isso sozinho, nem precisou ficar adulto. Porque as fases da vida aprimoram, aperfeiçoam, amadurecem o ser humano. Então não ache que na fase que você está, sentindo o que você está sentindo, que esse é o teu destino final. Porque é só uma fase, vai passar. Se eu pudesse colocar um título na mensagem de hoje, eu colocaria, Deus está contigo e eu posso provar. Quando meu filho se sentia abandonado, quando meu filho se sentia incapacitado, quando meu filho se sentia de alguma forma assustado com o futuro, Deus não estava ausente, Deus estava com ele. A fase que ele estava era de questionamentos, mas Deus estava com ele. Não é porque você se sente sozinho, não é porque você questiona o futuro que Deus não está contigo. Até porque Deus não está preso a um sentimento pessoal teu. Deus, ele simplesmente é. Ele está em todos os lugares. Acompanhe comigo em Salmo 139, capítulo 139, a partir do versículo 7. Nós vamos ler 7 ao 10. Diz assim, vou ler na versão NVI. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também tu estás. Se eu erguer as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. No versículo 16 do mesmo capítulo diz, os teus olhos me viram em substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, quando nenhum deles ainda existia. Ou seja, Deus está no controle de tudo. Deus não pode ser enganado. Deus não pode ser passado para trás. De Deus ninguém se esconde e nem esconde nada. De Deus ninguém se esconde e nem esconde nada. Ele sabe de tudo. O problema é que quando nós nos sentimos sozinhos, nos sentimos impotentes, sentimos algum tipo de escassez na vida,
a gente reclama como se ele não existisse porque a nossa fé é dúbia. Porque nós fracassamos na fé muitas vezes na nossa caminhada, mas ele sempre está lá. Deus está contigo e eu posso provar. Deuteronômio 31:8 diz assim, Deuteronômio 31:8, o próprio Senhor irá à sua frente, Ele estará com você, Ele nunca te deixará e nunca te abandonará, não tenha medo e não desanime. Ele nunca te deixará e nunca te abandonará. Quem tem mais razão? Os teus sentimentos ou a palavra de Deus? Não vamos pelo que você acha não, vamos pelas estatísticas. Pelas estatísticas, quem nunca erra? Os teus sentimentos ou a palavra? Pelas estatísticas. Matematicamente a palavra. A palavra diz que Ele nunca vai te deixar e que Ele nunca vai te abandonar, mas quando falta o dinheiro você acha que Ele te deixou. Mas quando o marido diz que vai sair de casa, você acha que Deus não está nem aí para a tua família. Mas quando o teu filho está começando a dar problema, você acredita que Deus está virando a cara para você. Por mais que a Bíblia afirme e reafirme o tempo todo que Ele não te deixa só. Um dos versículos mais poderosos da Bíblia está em Salmos 27:10. Salmos 27:10 diz assim, se teu pai e tua mãe te abandonarem, o Senhor te acolherá. Se teu pai e tua mãe te deixarem, ou seja, é muito difícil um pai e uma mãe deixar alguém, mas acontece. Se por acaso isso que é difícil acontecer, Deus te acolhe, porque sozinho você não fica, órfão você não fica, abandonado você não fica, isso é uma promessa. Você pode se sentir abandonado, mas teus sentimentos mentem para você, a realidade é que você está na palma da mão do teu Criador. A verdade é que Ele está cuidando, protegendo, guardando e sustentando você. Essa é a verdade. Então nós vamos entender hoje algumas coisas sobre o cuidado de Deus, sobre como podemos ter certeza que Ele está conosco. Porque se tem uma coisa que o ser humano quer é certeza, é impressionante. Como nós somos um ser cheio de dúvidas, a gente adora ter certeza. A gente quer ter certeza das coisas. Como é que eu posso saber que Deus está comigo? Eu quero provas. Já viu gente que está casada há 30 anos, 40 anos de casado e ainda faz aquela pergunta para o marido ou para a esposa? Você ainda me ama? Não, estou há 40 anos te aguentando sem amar. É claro que ama, mas a pergunta sempre vem, sim ou não? Da mesma forma que tem gente que está há 30 anos na fé e ainda pergunta, será que Deus existe? Tem gente que está há anos caminhando com Deus e ainda tem a ousadia de quando está passando por algum momento em que os sentimentos tentam te enganar com abandono, com impotência, com escassez, você fala, será que Deus existe? Será que Ele ainda está olhando para mim? Será que Ele se preocupa comigo? E a palavra de Deus diz, por favor, abra comigo, em Salmos 46:1. A palavra de Deus diz assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente na angústia. Onde que Ele é um socorro bem presente? Na angústia. Porque se tem algo que o ser humano vai sentir nessa vida é angústia. Se tem algo que o ser humano vai ter nessa caminhada na terra, é preocupação. Quem é que está preocupado com alguma coisa? Não deveria, tá? Te dou essa notícia. Não deveria. Porque quem tem certeza que Deus está contigo, preocupado não fica. Você pode ficar atento com a situação. Estou atento. Preocupado, tirar meu sono é ruim. Difícil, hein? Nós acabamos de construir nossa central de estúdios. Meses e meses de obra. Não fiquei um dia sem dormir, uma noite sem dormir. Porque Deus pediu, Ele que realize. Eu vou fazer minha parte, acordar cedo, trabalhar muito, verificar toda a obra, eu vou fazer minha parte. Agora, quem paga a conta não sou eu não. Quem paga a conta é quem mandou fazer.
quem convida paga, não é? O que Deus pediu para você fazer, Ele está cuidando para sondar, para pagar. Para quitar. Ele vai quitar o que Ele te pediu. Tem um problema aqui, né? A gente gosta de dar amém, mas tem uma outra parte. O problema é o que você comprou sem Ele pedir. É o que você fez é o que você fez sem Ele te pedir. Ele não vai te abandonar, mas Ele não tem obrigação de pagar o que você quis fazer. Quem está entendendo até aqui? Ele não vai te abandonar, fique tranquilo. Mas Ele não tem obrigação de pagar o que você quis. E hoje, o que eu quero estudar com vocês é muito profundo. Porque nós temos uma mania, o brasileiro principalmente, de falar assim: Deus é pai. É pai de quem? Eu sou filho de Deus. Será? Ai, que Deus me abençoe hoje. Peraí, será que Ele abençoa todo mundo? Eu sei que Ele está com todo mundo. Abençoar todo mundo, não sei. Nós vamos estudar hoje. Que você é filho de Deus, pode ser. Mas tem tanta condição. Por exemplo, a Bíblia diz: se você não der de comer para o teu inimigo, você não é filho de Deus. Se você não ora por quem te persegue, você não é filho de Deus. Existem muitas condições para sermos chamados filhos do Altíssimo. Não é fácil, não. Não é simplesmente vir à igreja domingo e achar que é filho de Deus, não. Nós temos obrigação de entender o que diz a sua palavra para que a gente possa caminhar na luz e não sermos enganados pelos nossos sentimentos, que costumam nos enganar bastante, inclusive. Para pensar o quanto teus sentimentos já te enganaram. Quem aqui já sentiu muita raiva de uma pessoa e hoje está bem com ela? Levanta a mão. Quem já sentiu muita raiva de uma pessoa e hoje está bem com ela? Seus sentimentos te enganaram ou não? Porque por mais que a pessoa tenha feito por merecer, a raiva passou. Sim ou não? Ou seja, sentimentos são passageiros. Repete comigo: sentimentos são passageiros. Não acredite neles. Repete comigo: não acredite neles. Todos animadinhos hoje? Sentimentos vão e vêm. Não acredite neles. A raiva dá por um momento. E naquele momento de raiva você pode falar uma coisa que estraga tudo. Então, quando estiver com raiva. O tempo todo a gente está duvidando de Deus por causa dos nossos sentimentos, que trazem confusão mental. Recebi o diagnóstico, então Deus não está comigo. Está faltando dinheiro para dar conta, então Deus não está comigo. Tal coisa está acontecendo, então Deus se esqueceu. O tempo todo nossas emoções, nossos sentimentos estão enganando a gente, estão mentindo para a gente. Isaías 41:10 diz assim: por isso não tema. O que é não temer? Não tenha medo. Quem é que tem medo? Levanta a mão. Todo mundo. A Bíblia pede um negócio difícil. Por isso não tema. A gente tem medo de tudo. Gente que nunca saiu do país está com medo do dólar alto. Gente, vai para Disney? Não, mas que medo, o dólar está quase 7. Está com alguma viagem marcada, meu filho? Eu não, nunca nem saí do país. Então está preocupado porque tem gente que se preocupa até com o que não tem nada a ver com a sua vida. Gente, que terrível esse dólar, né? Gente que reclama do imposto e nunca pagou uma DARF na vida. Fala assim: Brasil, o imposto é terrível. Você paga imposto? Não, mas eu sei que é terrível. Ah, Jesus. Mas não é crente não, porque o crente não faz isso. Isso é a gente lá de fora. Isaías 41:10 diz: por isso não tema, não tenha medo, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei, ajudarei e segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Sabe por que eu estou lendo muitos versículos hoje para você? Porque eu quero te provar que não importa como esteja a tua situação, Deus continua do teu lado. Não importa como estejam suas dúvidas, Ele não mudou porque você está duvidando dEle. Não importa como esteja as guerras da tua caminhada, Ele continua sendo o Senhor dos exércitos e vai vencer cada guerra que aparecer.
Josué 1:9, clássico esse aqui. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e Seja forte e corajoso. Tem duas coisas que Deus não te dá. A gente pede a Deus, mas Ele não dá. Força e coragem. A gente sempre fala, Deus me dá força. Mas não tem base bíblica para a gente pedir força. E nem coragem. Porque quando Ele vai falar com Josué, Ele fala, você seja forte e corajoso. Ele não falou, eu te dou força e coragem. Porque força e coragem é algo do ser humano. É um atributo do ser humano. Existem coisas que Deus não comunica com o ser humano, porque o ser humano pode fazer. O ser humano pode ter coragem, sim ou não? Tem muito ser humano corajoso, não tem? Mas não tem muito medroso? Mas você concorda que isso é um atributo humano. Então como é que Deus vai te dar uma coisa que você pode ter sozinho? Agora, fé, por exemplo, você não consegue ter sozinho, você precisa da palavra, porque a fé vem pelo e ouvir a palavra de... Então existem coisas que Deus pode comunicar para você, como a fé, e tem coisas que Ele não pode, como a coragem. Não porque Ele não pode, porque Ele não é poderoso, mas porque não convém, não é a parte dEle. Então você está passando por uma situação difícil, teu relacionamento, sua incerteza de futuro. Quem é que tem dúvidas sobre o futuro? Dúvidas sobre o futuro? 3 pessoas só, 4. Que bênção! É a primeira vez que eu vejo um público tão certo do seu destino. Estou impressionado. Quem é que tem medo de terminar pobre? Eu falei assim, mas Tiago, eu já sou. Como é que eu vou ter medo? Você está brincando? Esse é o terceiro maior medo do mundo, ficar pobre. Mesmo quem já é. Tem medo de continuar, estou falando sério. Está listado na lista de medos. Medo de ficar sozinho. Medo de ficar sozinho, de ficar abandonado. Só 2 pessoas, 3, quem tem medo de ficar sozinho? Ficar completamente sozinho na vida. Está começando a melhorar. Vou falando umas tragédias, você vai levantando aí. Porque... tragédia pouca, ninguém está levantando a mão, não. Eu vou começar a piorar aqui. Quem tem medo de ser decapitado, aí começa a dar uma força. Então olha só, Josué 1:9. Seja forte e corajoso, não se apavore. Ah, não. Como é que eu não vou me apavorar quando o dinheiro acaba e eu tenho filho para sustentar? Como é que eu não vou me apavorar se aquela vaga era minha e pegaram na minha frente? Como é que eu não vou ter medo se eu estou cheio de conta, estou cheio de dificuldade, cheio de coisa no casamento e as coisas não andam? Gente, não dá para servir a Deus, grave isso que eu vou te ensinar, de tudo que eu vou te ensinar, talvez seja uma das coisas mais importantes dessa noite. Não dá para servir a Deus e ao que você sente ao mesmo tempo. Não dá. Ou você acredita num Deus que pode tudo, ou você acredita no que está sentindo. Os dois ao mesmo tempo não dá. Estou com medo. Está com medo ou acredita que Deus vai resolver? É um dos dois. Estou apavorado. Está apavorado e vai duvidar? Ou você acredita num Deus que não consegue errar? Porque Ele é forte, poderoso, imutável. Não existe nenhuma base bíblica de Gênesis a Apocalipse. Não existe nenhuma base bíblica dizendo que Deus vai te deixar. Em nenhum momento. Até nos seus pecados Ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, nem nos teus erros Ele te deixa. Como é que Ele vai te deixar nas tuas dificuldades? Se nem nos teus pecados Ele vira as costas para você, como é que Ele vai deixar nas tuas lutas? Se nem nos piores dias da tua vida, quando você estava no lamaçal, Ele teve vergonha de você? Ao contrário, Ele te resgatou através do seu Filho Jesus Cristo. Como é que você acha que Ele vai virar a cara para você agora que você está precisando? Quem você acha que Deus é? Você está confundindo Deus com o ser humano? Você está confundindo Deus com as pessoas que já te traíram?
Você está confundindo Deus com alguém que promete, mas não cumpre? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, vai acontecer. Eu não sei você, mas uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu confiarei no nome do Senhor. Isaías 43:2 diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar pelo fogo, ele não te queimará, e as chamas não o deixarão em brasas. Versão NVI. Ou seja, não importa a dificuldade que você esteja passando, se é na água, se é no fogo, se no que for, Deus não vai deixar que isso te toque. Não é que Ele não vai deixar você passar por isso. Ele falou, quando você passar pelas águas, você vai passar. Quando você passar pelo fogo, você vai passar pelo fogo. Sadraque, Mesaque e Abidnego não foram livres da fornalha. Eles caíram na fornalha. Só que a fornalha que não tocou neles. Nem cheiro de fumaça ficou no cabelo deles, diz a palavra. A gente vai num restaurante e sai com cheiro de gordura. Só porque está num ambiente onde tem uma cozinha aberta. Imagina cair na fornalha e nem cheiro de fumaça ficar em você. Só Deus pode fazer isso. Esse é o Deus que nós servimos. Às vezes não acreditamos, mas servimos. Deveríamos crer, dentro e fora de tempo, no Deus que a gente vem aos domingos buscar. Porque se fosse assim, nossa vida estaria em outro patamar, em outro nível. Porque os nossos resultados dependem da nossa fé. Repete comigo, os meus resultados dependem da minha fé. Ou seja, qual o tamanho do resultado que você tem? O tamanho da fé que você tem. Logo, Deus que eu acredito, quando ao invés de ter medo eu tenho fé, quando ao invés de duvidar eu acredito, os resultados começam a vir na minha direção. É por isso que tem muita gente que está 30 anos na igreja sem nenhum fruto para mostrar. Porque vem, bate o ponto, mas não acredita de verdade. Quando o problema vem, é o primeiro a sair correndo. Quando a dificuldade vem, é o primeiro a blasfemar. Quando a luta vem, é o primeiro a desistir. Tendo dado essa introdução, eu quero entrar na palavra de hoje. Para quem é essa proteção divina? Para quem é esse cuidado todo de Deus? Para quem é essas promessas todas que Ele nunca vai nos abandonar, Ele nunca vai nos deixar? Se você está se sentindo quebrado, abandonado, injustiçado, sozinho, Ele vai estar contigo. Para quem é essa promessa? Tem condição. Não é para todo mundo, não. Agora vamos abrir comigo. Vamos para a hora da verdade. Provérbios capítulo 2, versículo 7. Provérbios capítulo 2, versículo 7. Diz assim. Vamos ler o 7 e 8. Aqui começam as respostas dessa noite. Aqui começa a palavra dessa noite. Deus reserva a sensatez para o justo como um escudo. Repete comigo, é escudo. Como um escudo protege quem anda com integridade. Pois ele guarda a vereda do justo. Vereda é caminho. Ele guarda os caminhos do justo. E protege o caminho de seus fiéis. Deus tem compromisso de proteger quem é fiel a Ele. Deus tem compromisso de guardar com um escudo quem teme ao nome dEle. Ah, não confunda. Deus não é pai de todos, Ele é criador de todos. Vou repetir. Deus não é pai de todos, Ele é criador de todos. Tem gente que é só criatura de Deus porque nem a figura de filho Ele aceita ainda. Ele não se submete debaixo da poderosa mão de Deus. Ele não confia quando os momentos difíceis apertam. A gente não precisa de muita confiança em Deus quando a gente está bem. Quando tem dinheiro para pagar as contas, a gente nem consulta a Deus. A gente sai pagando. É impressionante que tem gente que só se mete no sobrenatural quando está precisando. São os interesseiros da fé. Graças a Deus aqui não tem não. Gente que só ora quando está precisando. Mas dizem que ali por Osasco tem muita gente assim.
Aqui, Carapicuíba, a gente está livre, graças a Deus. Não tem isso. Mas tem gente que só ora quando está precisando. Só fala com Deus quando está em apuros. Por quê? Porque quando está tudo dando errado, ele não tem a quem recorrer. Nem o gerente do banco quer atender ele. Ai. Porque se o gerente do banco atendesse, nem orar ele orava, tá? Não, como eu falei, não está aqui. Fique tranquilo, não é você. Mas tem gente que nem oraria se o gerente desse um empréstimo. Mas a Bíblia diz que para quem é fiel a Deus, ele é escudo que protege. Para quem é íntegro, olha, como um escudo protege quem anda com integridade. Para quem é íntegro, tem proteção. Você podia estar em qualquer lugar hoje, mas a tua integridade te trouxe para cá. Isso quer dizer que você que está aqui tem proteção divina. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa. Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito para te livrar de todo mal, e nem sequer nas pedras você vai tropeçar. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus de proteção. Provérbios 10, 29. Provérbios 10, 29. Hoje a gente está lendo, hein? Você nunca leu tanta Bíblia na vida, meu Deus. Tem gente que vai falar assim, gente, eu li a Bíblia toda esse domingo. 10, 29 diz assim: o caminho do Senhor é refúgio. Repete comigo, refúgio. Ou seja, é proteção, refúgio, é fortaleza. O caminho do Senhor é refúgio para os íntegros, mas é ruína para os que praticam o mal. Com quem Deus está o tempo todo? Com quem Deus protege o tempo todo? Com quem Deus tem uma aliança? Com quem Deus vai abençoar em qualquer momento? Quem Deus nunca vai abandonar? Quem Ele nunca vai virar as costas? Quem Ele vai socorrer na hora das tribulações? Quem Ele vai ajudar no dia da angústia? Quem é íntegro e anda nos seus caminhos? Tiago, mas e quem está mal e está precisando de Deus? Deus tem sua forma de ir lá buscá-lo. Ele não buscou a gente? Sim ou não? Ele buscou a gente ou não? Não fomos nós que escolhemos, Ele que nos escolheu, diz a palavra. Nós estávamos perdidos em nossos próprios pecados, Ele nos encontrou e nos arrastou para cá. Ele nos salvou, então fique tranquilo que Ele também sabe como salvar quem precisa. Mas o compromisso dele é com quem teme ao seu nome. O compromisso de Deus não é com quem está precisando, é com quem está sendo fiel à sua palavra. Esse é o compromisso de Deus. Eu estou lendo para você, não é o que eu acho, essa não é a minha opinião, não. É o que está escrito. Provérbios 14, 26. Vamos mais um. Provérbios 14, 26. Diz assim: quem teme o Senhor possui uma fortaleza segura. Quem teme ao Senhor possui uma fortaleza segura. E isso é refúgio até para os seus filhos. Quem aqui tem filhos? Quando Salomão desagrada ao Senhor, e não foi pouca coisa, e existem pecados que são horizontais e existem pecados verticais. Às vezes você peca contra você mesmo, contra o seu próprio corpo, e às vezes você peca contra alguém. O problema é quando você peca contra Deus. Por exemplo, Saul e Davi pecaram. Qual foi o pior pecado? Saul não esperou o profeta para sacrificar e sacrificou antes do tempo. Por isso Deus ficou irado e tomou o trono dele. Davi adulterou com Batseba e mandou matar o marido dela. Na sua cabeça, quem pecou mais? Saul, que errou no tempo, ou Davi, que mandou matar os outros inocentes? Na nossa cabeça é Davi. Mas Deus tomou o trono de quem? De Saul ou de Davi? Porque Davi pecou contra o seu próprio corpo e contra uma outra pessoa. Saul pecou contra Deus. Então não se escandalize quando Deus perdoa alguém que você não perdoaria. Ai. Porque Ele é especialista em perdoar, por isso que você está de pé até hoje. Ele é especialista em redimir quem já estava perdido. Deus é especialista em dar novas chances. A proteção divina, o livro de Provérbios está respondendo aqui, nós já lemos 3 versículos. É para quem anda nos caminhos do Senhor, é íntegro e fiel à sua palavra. Quer dizer que a gente é todo certinho? Não!
Somos pecadores e precisamos da misericórdia de Deus. Quer dizer que a gente é perfeitinho? Não! A gente erra o tempo todo, mas só que a gente se arrepende também. A gente não vive no erro. A gente volta para os caminhos do Senhor. Ou seja, temer a Deus não é nunca errar, é nunca desviar-se do caminho de Deus. Eu tenho 44 anos de vida, 44 anos na presença de Deus, já errei muito, já pequei muito, já tive que me arrepender várias vezes, mas eu nunca saí do caminho. Já errei, não sou perfeitinho, mas nunca tive que sair do caminho. Ou seja, eu sempre errei, confessei, me arrependi e voltei para o caminho do Senhor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora tem gente que está tão fraco, tão sem Bíblia, tão sem palavra, que quando erra fala assim, estou com vergonha de Deus, vou para o mundão. Ah, você está brincando. Está com vergonha de quem já sabia tudo o que você ia fazer e mandou seu único filho morrer por você há 2000 anos? Peraí, você não pode estar com vergonha de alguém que já sabe de tudo. Estou sem graça de falar com Deus, eu vou para o mundão. Você está brincando? Isso é falta de inteligência ou o quê? Não existe nada que você faça que Deus já não saiba e já não tenha previamente te perdoado na cruz do Calvário. Aliás, só existem duas coisas que Deus não perdoa. Blasfêmia contra o Espírito Santo. E quem sabe qual é a segunda? Essa aqui é clássica, blasfêmia contra o Espírito Santo, todo mundo sabe. A segunda, você sabe? Está escrito na palavra. Quando você não perdoa quem te feriu. A Bíblia diz, se você não perdoar quem te feriu, o meu Pai que está no céu também não perdoa seus pecados. Está escrito assim. Então, gente, olha quanta coisa nós temos que fazer com Deus e para Deus, para podermos contar com essa presença constante, consistente e coerente do Senhor na nossa vida. Ou seja, a gente vem na igreja para resolver um monte de problema. Quem é que tem um monte de problema para resolver? Eu. Todo mundo tem, que ser humano não tem problema, tem alguma coisa errada. Ser humano que não tem problema tem alguma coisa errada. A gente tem um monte de problema para resolver na vida. Então a gente vem na igreja, além de receber uma palavra, além de escutar uma música bonita, de fortalecer nossos ânimos, a gente vem na esperança de resolver um problema, sim ou não? Essa é a verdade. Mas o Deus que está aqui nessa noite, está na tua casa também. Está no seu quarto quando você dorme. A Bíblia diz, e nós lemos, se você fizer a cama no profundo do abismo, Ele está lá. E se você voar para o mais alto dos céus, Ele te encontra lá também. Não existe onde você consiga fugir ou se esconder de Deus. Então, se você quer ser uma pessoa abençoada por Deus, você precisa começar hoje a temer o nome dEle, andar nos seus caminhos com integridade. O que é integridade? Ser inteiro, uma pessoa inteira. Uma pessoa que é o que é. Uma pessoa que só tem uma palavra. Se ensina ou não. Uma pessoa que não é um personagem. Às vezes eu vou almoçar com alguém que não me conhece ainda, a pessoa fala assim, nossa, parece até que eu estou no café com destino. Por quê? Porque eu estou almoçando com alguém, mas eu continuo sendo o Tiago, que ensina as pessoas, eu não viro outra pessoa. O nome disso é integridade, você é o que é em qualquer lugar. Quem está pegando isso aqui? Deus ama os íntegros de coração e respalda sendo um escudo e uma fortaleza para eles. Eu quero profetizar que Deus vai ser um escudo e uma fortaleza na tua vida, financeira, emocional, sentimental, familiar, espiritual. Nenhum mal vai ter acesso, vai encontrar o endereço da tua casa, porque o escudo da fé vai estar protegendo tua família. Ou seja, Deus está contigo e eu estou te provando na Bíblia que não tem como você escapar dele. Ele te encontra em qualquer lugar. Se você está precisando de misericórdia, Ele tem misericórdia sobrando. Se você está precisando de graça, Ele é o Deus da graça. Se você está precisando de uma nova chance, Ele é um Deus de novos começos. Eu não sei do que você está precisando, mas só em Deus você vai encontrar. Ele pode usar o gerente do banco, Ele pode usar o médico, Ele pode usar o advogado, Ele pode usar o juiz, Ele pode usar quem Ele quiser, porque Ele é Deus. Mas é sempre Ele quem vai fazer. É isso que você precisa entender. Eu já falei, mas quero repetir. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Carros e cavalos eram a força da época antiga. Carros eram como charrete, hoje seria uma charrete para a gente. E os cavalos eram a força, não só o valor monetário, que cavalo era muito caro, por isso Salomão acumulou para si muitos cavalos, porque foi um homem muito rico, mas também era a força de guerra, de locomoção,
força de trabalho. Então, uns confiam em carros e cavalos, ou seja, na força do braço, na força do trabalho, nas riquezas. Uns confiam nisso, mas nós nos gloriaremos no nome do Senhor. Nós vamos esperar no nome do Senhor. Com dinheiro ou sem dinheiro na conta, com saúde ou com diagnóstico, com a família em paz ou ainda conturbada, eu continuo confiando somente num nome, porque só Ele pode dar a palavra de vitória para tudo que eu estou precisando. Só Ele pode. Ele pode usar quem Ele quiser, mas minha esperança não está nos meios que Ele usa, como médico, advogado, gerente do banco, isso ou aquilo. Minha esperança continua somente nele. Ele é o Deus de Israel, que não abandona seus filhos. A Bíblia diz em Salmos que Ele é o guarda de Israel, Ele não dorme. Ele não dorme. Você dorme, você descansa, você se distrai. Deus não, tá? Deus não se distrai. Você esquece das coisas, Deus não esquece de nada que te prometeu. Você falha, Deus não erra. Você pode cometer desvios, Deus é sempre reto. Então saiba que quando você trata alguma coisa com Deus e quando Ele te promete de alguma coisa, já está feito, porque Ele não sabe mentir. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Vou repetir. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Não existe nada que Deus faça pela metade. Não existe nada que Deus te diga que vai fazer e chegue atrasado depois. Ele é o dono do tempo. Ele sabe realizar todas as coisas. Nós lemos aqui dezenas e dezenas de versículos provando que Deus está contigo em todo momento, em toda situação. Nisso que você está passando hoje, quem está passando por alguma coisa hoje? Nisso que você está passando hoje, Deus está com você. Isso aqui é muito forte. Ele é especialista em pegar aquilo que estava te dando medo, aquilo que estava te atormentando e transformar na maior bênção da tua vida. Ele é especialista nisso. Você imagina que na minha trajetória, uma das maiores tragédias que eu passei foi a minha quebra. Então quando eu quebrei, eu fiquei extremamente envergonhado, eu fiquei na lona, emocionalmente depressivo, passando por crises terríveis de pânico, crises de ansiedade, sendo humilhado, sendo cobrado judicialmente e no telefone, ameaçado. Eu passei por muitas situações difíceis. Mas foi justamente a minha quebra que ornou meu testemunho para eu ser o que eu sou hoje. Um pregador, um palestrante, um escritor de livros. A minha experiência não veio do antes da quebra, veio durante a quebra. Deus usou o pior momento da minha vida para criar meu maior testemunho. É isso que eu quero profetizar sobre você. É isso que eu quero profetizar sobre a tua casa. O momento que você está passando não quer dizer que Deus não está contigo, porque Ele está. Ele é onipresente. Ele está agora lá na China fazendo sua obra e está dentro da tua casa enquanto você está aqui e está no teu coração nesse momento. Ele está em todos os lugares. Ele é Deus. Ele não é homem, não confunda. Ele não está preso num corpo humano, nem no tempo. Ele não está preso a nada. Ele faz como Ele quer, quando Ele quiser, com quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser. É por isso que você precisa também estar preparado, preparada para ser do jeito dele, não do jeito que você quer. Para ser na hora dele, não na hora que você quer. Eu já passei por muita coisa. E eu posso te dizer que Deus nunca me abandonou. Tiago, você já se sentiu sozinho? Já. Mas eu estava errado. Ele estava comigo, meus sentimentos estavam me enganando. Sabe quando eu descobri que ele estava comigo? Quando começou a dar certo. Você acha o quê? Que Deus te abandonou, te deixou sozinho, aí do nada Ele volta para fazer dar certo? Não, Ele esteve contigo o tempo todo. Você que estava se sentindo sozinho. Você que não quis enxergar Deus no teu pior momento. E você acha que Ele vai te tirar de dentro da fornalha? Às vezes não, às vezes Ele vai te deixar cair na fornalha, para mostrar que dentro da fornalha aparece o quarto homem, que faz milagres acontecerem. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz. Ele levanta os que estão caídos. Ele faz milagre onde precisa milagre chegar.
Às vezes Deus permite algumas coisas na tua vida para te dar experiência, porque nada substitui a experiência. Ou seja, eu amo a Bíblia, eu amo a palavra de Deus, mas eu não acredito em Deus por causa da Bíblia. Eu acredito em Deus por causa das experiências que eu tive com Ele. Porque senão eu estaria lendo isso aqui até hoje cheio de dúvida. Mas será mesmo? Mas abriu o Mar Vermelho, eu não estava lá. Não tem nenhum filme real, não tem um documentário para me provar. Agora, eu já passei por situações em que o mar estava fechado e Deus fez abrir. Eu já passei por doenças que eu falei, Deus, se você não me curar, ninguém cura. Recentemente eu tive um negócio que nenhum médico conseguia pegar o que era. Eu falei, meu Deus do céu. Fiquei 15 dias na cama. E no último dia eu levantei, me arrumei, estava doente ainda. Falei, hoje eu vou trabalhar. Se Deus quiser, Ele vai me curar. Cheguei no trabalho, eu estava curado. Tem coisas que Deus falou assim, mas eu já fiz, você só tem que levantar, você tem que fazer pela fé. Você tem que acreditar que eu faço. Você precisa se mover. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa acreditar que eu estou aqui agindo. Não é só bater cartão na igreja, mas é ter certeza que eu estou contigo todos os dias da tua vida. Eu caminho para o final, lembrando as palavras de Jesus em Mateus. Qual o nome dessa mensagem? Deus está contigo. Deus está Deus está contigo. Em Mateus 28 ele diz, eis que estarei convosco todos os dias, não são alguns dias. Não é no dia bom, é todo dia. Eis que estarei convosco todos os até a consumação dos séculos. Até Jesus voltar, onde Ele pessoalmente estará conosco novamente. Você tem noção que na segunda vinda de Jesus, nós estaremos pessoalmente com Ele? Esse dia eu estava conversando com um homem cego de nascença, e eu falei assim, o que te consola? Porque deve ser muito difícil você ter uma deficiência e saber que outros podem enxergar e você não, por exemplo. E a gente tem ajudado muito, o nosso ministério tem ajudado muito organizações que tratam com pessoas deficientes, muito. E ele falou assim, olha, o que me consola é que você viu muita gente, mas a primeira pessoa que eu vou ver é Jesus. Porque meus olhos estão fechados aqui na terra, mas quando chegar na eternidade eles vão se abrir. A primeira pessoa que eu vou ver é Jesus. Então nós temos que saber que até para a gente falar assim, eu jamais conseguiria passar por isso, quem está passando já sabe como fazer, porque Deus já deu a solução para ele. Lembre-se que você acaba passando por tudo aquilo que tem medo. Por isso que a Bíblia diz, não tenha medo. Não é só porque você duvida de Deus quando tem medo, é porque você atrai aquilo que teme. Tiago, isso está na Bíblia? Jó. Tudo aquilo que eu temia, me sobreveio. Então quando a Bíblia diz, não tenha medo, não é só porque eu estou contigo e você não precisa ter medo. É porque você vai atrair coisa ruim para a tua vida. Não temas. Seja forte, corajoso, corajosa. Eu estou contigo. Eu não perdi o controle, diz o Senhor. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, eu não perdi o controle. Parece que está desandando, mas eu continuo sendo dono de tudo. Eu continuo no controle, diz o Senhor. Fica de pé. Quando Deus está no controle, acontecem coisas inesperadas na nossa vida. E é o que eu quero profetizar sobre você hoje. Coisas inesperadas, divinas, estão vindo em sua direção. Bênçãos que estavam reservadas nos céus para você serão liberadas hoje sobre a tua casa. Está chegando um novo tempo sobre você. Os melhores dias da tua vida vão começar, porque a palavra vai ter efeito sobre você a partir de hoje. Chegou uma nova estação na tua vida, chegou uma nova estação na tua casa. E eu quero declarar isso. Se você acredita que Deus está contigo em toda a situação, levanta a tua mão e recebe essa oração. Pai, em nome de Jesus, nós cremos de todo o coração que Tu estás conosco, que Tu não nos abandona, Tu não nos deixa, Tu não nos larga. Nem quando estávamos perdidos em nossos pecados, Tu nos deixaste, Senhor.
A tua graça nos alcançou, a tua misericórdia nos encontrou. Hoje nós estamos aqui porque nós cremos na tua palavra e queremos andar em integridade no caminho da justiça. Queremos andar em integridade no caminho da justiça para sermos filhos de Deus, para termos proteção, escudo, refúgio. Livra-nos, Senhor, no dia da angústia. Tu prometeste em tua palavra, nós lemos dezenas de versículos dizendo que tu estaria conosco no dia da angústia, que tu nos livraria dos dias maus, e nós cremos nessa palavra e nos apegamos nessa palavra. Leva-nos, Senhor, para um lugar mais alto. Honre-nos, Senhor. Nós precisamos da tua mão sobre a nossa vida. Nós precisamos, Senhor, da tua graça e misericórdia sobre a nossa vida. Te pedimos isso na autoridade do nome que dá sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo. Amém e amém.